Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado federal e ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pré-candidato ao Senado pelo PL. Também participa aqui da entrevista Guilherme Ibrahim, editor de política de O Tempo. Aqui eu vou dar o meu bom dia primeiro. Bom dia, Guilherme, bem-vindo mais uma vez aqui. Olá, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Bom dia, Patrícia, bom dia, Marcelo. Bom dia. Deputado, bem-vindo. Bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Patrícia. Bom dia, deputado. Palhares aqui conosco. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez na Rádio Super. Deputado, para começar, o senhor hoje pré-candidato ao Senado, nós temos visto movimentações daqui e dali. Mas temos visto que parece haver, pelo menos no campo do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, uma certa indefinição. Nós temos um pré-candidato ao governo, Carlos Viana, senador da República, que não tem se movimentado, pelo menos como a gente vê os outros principais nomes dessa disputa, o governador Zema e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Tem algum compasso de espera para alguma coisa efetivamente, deputado? Alguma mudança de rumo na postura dos bolsonaristas em Minas Gerais? Ou ainda falta alguma coisa? O que está acontecendo que essa movimentação parece mais tímida? Não, na verdade, Rodrigo, o senador Carlos Viana, ele tem feito o trabalho nessa pré-campanha. Ele, por exemplo, essa semana ainda tive com ele em Montes Claros, uma agenda muito positiva no norte de Minas. Então, debatendo ali a BR-135, né, que teve ali o seu contrato assinado, o contrato de execução das obras, e também a BR-367. E vejo o senador Carlos Viana andando por Minas Gerais, levando, obviamente, o seu posicionamento, as suas propostas como pré-candidato ao governo de Minas. Bom, mas nesse mesmo interim, deputado, a gente olha para as diferenças e eu vou pegar, por exemplo, as suas redes sociais em comparação com a do senador Carlos Viana. O senhor a todo momento tem a figura do presidente Jair Bolsonaro, os feitos do governo do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, filho do presidente, a seu lado, afiançando a sua candidatura como sendo pré-candidato da família, do seu grupo político, e a gente não vê o mesmo movimento no caso do senador Carlos Viana. Nos eventos que aconteceram aqui na capital, por alguns ele sequer esteve no mesmo palco que o presidente Jair Bolsonaro. Não há aí alguma mensagem ruim que se passa para a militância do ponto de vista da dissonância entre o que é o pré-candidato ao Senado e o que é o pré-candidato ao governo? Olha, Guilherme, o que eu posso dizer é que a pré-candidatura do senador Carlos Viana, ela foi chancelada, né, na sala do presidente da República. Houve esse convite. Na verdade, o senador Carlos Viana, ele já era pré-candidato ao governo de Minas, até mesmo antes de vir para o PL. Ele teve esse convite, aceitou o convite de vir para o PL para disputar, obviamente, o governo de Minas no nosso partido. Portanto, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que o senador Carlos Viana, eu acho que cada um tem as suas características, o seu modo de se posicionar na internet, e o que importa é que o Carlos Viana hoje é o pré-candidato do PL e, sem dúvida nenhuma, Guilherme, o senador Carlos Viana é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de planejamento, ele tem competência para executar e não tenho dúvida que ele vai elevar o debate aqui de Minas Gerais, né, em relação à política e às necessidades do Estado ao mais alto nível, o senador, e portanto ele permanece pré-candidato e será o nosso candidato ao governo de Minas. Nesse cenário, eu pergunto para o senhor, mesmo com... Eu classificaria com os gracejos do presidente Jair Bolsonaro ao governador Romeu Zema. A gente viu isso, por exemplo, no evento da FIENG. O presidente fez questão de pegar na mão do governador, jogar para cima. Vimos agora o presidente numa entrevista, vamos citar aqui, inclusive dar o crédito, a Rádio Itatiaia, na semana passada, dizendo que o Viana poderia até mesmo desistir, porque seria difícil que ele chegasse ao segundo turno até pelo adiantado da hora. O que eu vejo, Rodrigo, o presidente Bolsonaro, ele tem um respeito muito grande, né, pelo governador Romeu Zema, pelo trabalho que o governador vem exercendo aqui no estado, mas ele tem consciência também que o Viana é o nosso pré-candidato. Ele disse isso na entrevista, né, que o nosso partido, o PL, tem o pré-candidato. Agora, o presidente Bolsonaro, ele vai, obviamente, se posicionar no momento certo, né, como o próprio governador Romeu Zema diz, em várias oportunidades, de que ele tem o pré-candidato a presidente da República no partido dele, e ele vai ser fiel a isso. Ele disse isso por várias vezes. O presidente Bolsonaro, embora tenha essa boa relação com o governador Zema, ele
ele tem essa consciência que o Carlos Viana é o nosso candidato, é o nosso pré-candidato. Tanto que o senador Carlos Viana, ele tem andado por Minas Gerais e ele próprio tem dito isso, que ele é pré-candidato. E o presidente Bolsonaro, obviamente, respeita isso e no momento certo eu tenho certeza que vai se posicionar. Bom, eu queria saber em relação à bancada, porque a gente já tem manifestações, deputado, da bancada estadual, por exemplo, do grupo político da família Portela, que já se manifestou em contrário à candidatura de Carlos Viana, na verdade muito mais em apoio à candidatura de Romeu Zema do que necessariamente numa rejeição à candidatura de Carlos Viana. Como é que faz para convencer uma bancada que de cara, como um ativo político dentro do Estado para fazer uma campanha ou para ajudar um pré-candidato, se posiciona pelo menos distante do seu pré-candidato no partido? É importante dizer, Guilherme, que a candidatura ou a pré-candidatura do senador Carlos Viana, ela foi decidida na sala do presidente da República, estava presente ali Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, estava presente o presidente da República, nosso presidente Jair Bolsonaro, estava presente o senador Flávio Bolsonaro e eu também estava presente. Então isso foi uma decisão partidária ali, respaldada pelo presidente Valdemar da Costa Neto e que, obviamente, cada um dentro da bancada tem a sua o seu posicionamento, mas eu tenho certeza que isso deve ser um posicionamento inicial à medida que a candidatura ou a pré-candidatura do senador Carlos Viana for ganhando corpo. Esse debate interno no partido, ele vai acontecer e eu tenho certeza que a gente vai entrar num consenso aí e o PL, ele vai caminhar unido em torno da candidatura ou da pré-candidatura do senador Carlos Viana. Deputado, eu queria falar um pouquinho agora da sua pré-candidatura ao Senado propriamente dita. A gente já falou aqui do PL, mas falando um pouquinho da trajetória de Marcelo Álvaro Antônio. Nós temos no Senado, as pesquisas mostram aí um cenário bastante aberto. Por um lado, quando a gente pensa, por exemplo, nas pesquisas que são espontâneas, o eleitor ainda não se posicionou efetivamente para um ou para outro nome. No cenário estimulado, a última pesquisa Datatempo, por exemplo, mostrou o ex-senador, hoje deputado federal, Aécio Neves, com uma frente bastante considerável. A gente ainda tem o deputado Cleitinho Azevedo, que é bastante conhecido pelo trabalho de redes sociais, hoje ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa. Temos o nome do senhor também, que foi o deputado federal mais votado nas eleições de 2018, e temos o atual senador Alexandre Silveira, que hoje tem o poder de estar senador e de estar com o mandato. O que o senhor pretende apresentar para que o nome do senhor sobressaia nesse cenário que ainda se mostra aberto, porém tem alguns nomes muito conhecidos, inclusive com um atual senador e outro ex-senador que desponta nas pesquisas? Então, Rodrigo, eu vejo que está tudo muito no início ainda, né? Uma pré-campanha que se inicia. Obviamente, o eleitor hoje em Minas Gerais ainda não está preocupado. Normalmente, a candidatura ao Senado, o eleitor, ele demora um pouco mais a se decidir em relação a isso. E como eu disse, está no início, a gente vai caminhar por todo Minas Gerais, já estamos fazendo isso, indo em várias cidades. E à medida também que esse público, né, o eleitorado, que é muito fiel ao presidente Bolsonaro, né, eu acredito aí que pelo menos 25% desses eleitores são eleitores que são realmente fiéis às indicações do presidente, quando tomarem consciência, né, que Marcelo Álvaro Antônio é então o pré-candidato e futuramente o candidato do presidente Bolsonaro em Minas, eu não tenho dúvida que esse voto do eleitor, ele vai vir, esse eleitor que é muito fiel ao presidente Bolsonaro, né? Então essa intenção de voto ela ainda vai melhorar muito. E fora que ainda a gente chega com essa bagagem, eu fui vereador na cidade de Belo Horizonte, eu fui deputado federal, fui reeleito deputado federal mais votado do estado de Minas Gerais, assumi um ministério no governo Bolsonaro, fui ministro do presidente e hoje eu me sinto preparado para discutir as pautas de Minas Gerais, que seja ela o desenvolvimento econômico através do turismo, a infraestrutura do estado, o agronegócio. Eu tenho certeza que lá na frente a gente vai realmente ter um crescimento muito expressivo nessas pesquisas, Rodrigo. Evidentemente que o senhor tem... Perdão, Patrícia. Pode ir, Guilherme. Evidentemente que o senhor tem uma necessidade de aumentar a sua taxa de conhecimento junto ao eleitorado. O senhor e os outros pré-candidatos, a gente tem mais aí na média de mais de 60% de desconhecimento dos nomes que estão colocados para disputa aqui em Minas Gerais. Isso faz com que a presença do presidente Jair Bolsonaro, para impulsionar a sua candidatura, tenha de acontecer. Ele tem previsão de vir mais vezes? O senhor está solicitando que isso aconteça? Como é que está esse enlace para que ele seja um grande cabo eleitoral do senhor aqui no estado?
Sem dúvida nenhuma. A gente está preparando aí pelo menos umas 3 ou 4 agendas para a vinda do presidente aqui em Minas Gerais. E você disse bem, né? O presidente, através da sua exposição, da sua capilaridade nas redes sociais, à medida que ele se posicionar, né, em relação ao pré-candidato dele a Senado aqui em Minas, ao Senado, eu tenho certeza que o eleitorado que segue o presidente de forma muito fiel vai entender que o presidente precisa de pessoas que são alinhadas a ele no Congresso Nacional. Não adianta, muitas vezes, a gente votar no presidente da República e ali, para o Senado, ou para a Câmara Federal, ou para as Assembleias Legislativas, a gente votar em pessoas que são desalinhadas com as pautas do presidente. Portanto, se o presidente me indicou como pré-candidato dele ao Senado aqui em Minas, é porque certamente ele confia que eu vou fazer um trabalho lá no Senado Federal completamente alinhado às pautas que ele defende. Deputado, falando em candidaturas, posicionamento, recentemente com esse escândalo do MEC, o presidente, ora ele se posiciona a favor de Milton Ribeiro, ora não, ele disse que colocava a cara, a mão dele no fogo por Milton Ribeiro, depois ele volta atrás. Essa oscilação no posicionamento, na postura do presidente da República não pode vir, eventualmente, a prejudicar ou a enfraquecer as candidaturas, não só do senhor, mas de todo mundo que ele apoia? Não, de forma nenhuma, Patrícia. Primeiro que eu não vejo a questão do MEC como um escândalo, né? Parece que tem investigações aí sendo iniciadas, não é isso? Infelizmente houve aí a prisão do ex-ministro Milton, mas eu acredito que a gente tem que aguardar, dar tempo ao tempo para que os fatos eles sejam apurados de forma satisfatória, né? Para que haja, então, aí um esclarecimento dos fatos. O presidente Bolsonaro é uma pessoa muito espontânea, né? Quando ele disse ali, eu boto a minha cara no fogo pelo ministro Milton, depois ele falou, olha, posso ter exagerado ali naquela fala de botar a cara no fogo para o ministro Milton, mas mostrou ali que a confiança que ele tem nos seus ministros, ela é uma confiança verdadeira. Agora, se decepcionou o presidente, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai ser o primeiro a querer que os fatos sejam esclarecidos e os envolvidos punidos, devidamente punidos. Portanto, a gente vê aí o governo do presidente Bolsonaro chegando a próximo de 4 anos sem nenhum ato de corrupção identificado. O presidente Bolsonaro, ele retirou o Brasil da pauta das páginas policiais. A gente vê aí os governos passados, sobretudo os governos do PT, onde o Brasil, ele estava nas pautas policiais constantemente. Então, o presidente, ele conseguiu, através de nomeações técnicas para os ministérios ali, e ele fez um feito importante, Patrícia, que foi acabar com aquela era que a governabilidade ela era feita através de entregar ministérios a partidos políticos. Então, com essa ação, sobretudo, o presidente ele conseguiu reduzir, pelo menos assim, que a gente tenha conhecimento, a zero o nível de corrupção no governo. Portanto, eu acredito que o presidente Bolsonaro ele continua com total credibilidade, porque é uma pessoa que ele é um obstinado em acabar com a corrupção do Brasil. Deputado, quando o senhor disse que o presidente conseguiu reduzir a zero a corrupção, o próprio presidente falou que muitas vezes ele não tem como controlar, citou o exemplo de ter 23 ministros, até disse ontem que nos ministros ele confia, mas tem mais de 100 secretários, referindo aos secretários executivos que há nos ministérios, mais de 20 mil cargos em comissão. É simples dessa maneira, digamos assim, dizer que reduzimos a zero a corrupção do governo, num país em que a corrupção, infelizmente, nós sabemos que ela está arraigada até no imaginário das pessoas? Rodrigo, quando eu digo reduziu a zero, eu digo e disse logo em seguida, que se tenha conhecimento, né? Pode ser que exista algum fato ou outro, mas que isso ainda não veio à tona. E no governo do presidente Bolsonaro, eu tive a oportunidade de participar do governo como ministro, a fiscalização dos órgãos de controle, como por exemplo a CGU, a Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, ela foi aumentada ainda no governo do presidente Bolsonaro. Então, quando eu digo aqui reduziu a zero, é que se tem notícia. Agora, o presidente ele disse bem, né? A máquina pública federal é muito grande, são mais de 20 mil pessoas trabalhando. Então, se realmente ou esses órgãos de controle que a CGU ou a Polícia Federal identificar qualquer foco de corrupção, pode ter certeza que o presidente Bolsonaro vai ser o primeiro
a pedir que os culpados sejam punidos. Então, eu vejo aí que houve um avanço muito grande na parte do combate à corrupção com o presidente Bolsonaro à frente do governo federal. Queria entender um pouco, deputado, como é que é a relação do partido do senhor especificamente, com o governador Romeu Zema. É claro que os movimentos políticos que o presidente Jair Bolsonaro faz, o senhor mesmo citou, tem um grau de espontaneidade muitas vezes naquilo que faz na pré-campanha. Mas houve algum acordo entre o PL e o apoio ao governador Romeu Zema? Há alguma possibilidade de que o partido abandone a candidatura, por exemplo, de Carlos Viana para se juntar ao grupo político de Romeu Zema? Ele manifestou, governador, alguma preferência para que o PL, para que a candidatura do senhor, seja na chapa para o Senado, etc., caminhasse com o grupo político dele? Olha, Guilherme, a gente tem que compreender também esse posicionamento de alguns deputados do PL em relação ao governador Zema, né, ao governo Zema. Por quê? Quando o presidente Bolsonaro ele se filiou ao PL, o PL aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, já era base do governador Zema. Então a gente tem que compreender também o posicionamento dos deputados. Agora, à medida que o presidente Bolsonaro se filiou ao PL, né, isso foi um fato novo para esses deputados, e também lançamos a pré-candidatura do senador Carlos Viana, então a gente precisa, como eu disse aqui, dar um tempo para que isso se acomode dentro do partido, para que o diálogo aconteça e para que esses deputados tenham consciência que é muito importante o partido caminhar unido. Agora, em relação a conversas com o governador Zema ou com o grupo do governador Zema em relação ao Senado na chapa, não, hoje a nossa chapa ela está muito bem definida aqui no estado. Então é o senador Carlos Viana para pré-candidato a governador e Marcelo Álvaro Antônio pré-candidato ao Senado aqui em Minas. Mesmo com esse desenho que o senhor está apontando, o presidente ainda espera algum gesto do governador Romeu Zema? Muito tem se dito nos bastidores da política, as pessoas com quem a gente conversa, que o presidente ainda estaria esperando um gesto do governador. Um gesto que talvez seria até difícil, porque o governador, o partido dele tem candidato à presidência da República, que é o Felipe Dávila, até recentemente ouvido por nós aqui. Mas ainda existe essa expectativa, né? No primeiro turno da eleição de 2018, o governador disse que foi um ato falho, que não era bem aquilo que ele queria dizer, mas ele fez questão de vincular o nome dele ao presidente Jair Bolsonaro no debate, no último debate da eleição, o debate da TV Globo. Há essa expectativa de que o governador Romeu Zema, de alguma maneira, faça um gesto favorável ao presidente Bolsonaro? Na verdade, Rodrigo, o que eu vejo é que o presidente Bolsonaro, tanto ele quanto o governador Zema, tem a consciência que ela é convergente num ponto. O nosso adversário, o nosso inimigo é o mesmo. Então, a luta, né, do presidente Bolsonaro, do governador Romeu Zema, do senador Carlos Viana, é para que não deixe voltar aquela turma que assaltou os cofres do Brasil e de Minas Gerais, que é a esquerda, que é o PT. Então, essa pauta ela é convergente entre os grupos. Então, por isso que o presidente Bolsonaro, muitas vezes, ele se posiciona, sinaliza, aí faz gestos ao governador Zema com essa consciência de que o nosso adversário é o mesmo. Tem um outro adversário que o governo de Minas Gerais precisa enfrentar, que são as contas públicas. Tem um problema para que quem trabalha ou se pretende governador ou se pretende no Senado vai ter de enfrentar e discutir com os governadores, que será como fazer para as contas públicas fecharem, porque por uma canetada de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo pode voltar para um cenário bastante ruim. Queria especificamente nesse ponto saber como é que o senhor avalia a necessidade de adesão do Estado, por exemplo, ao regime de recuperação fiscal. É tido como uma proposta interessante sob a ótica do governo de Minas, sob a ótica do governador Romeu Zema, mas há discussões, por exemplo, sobre encontro de contas, quanto o Estado deve, quanto a União deve ao Estado. O senhor particularmente é favorável a essa proposta? O senhor acha que ela é um caminho e o senhor vê espaço no governo federal para que algo do espectro de um encontro de contas possa acontecer? Pois é, eu acho importante esse processo, esse regime de recuperação fiscal, mas acho também que tem que ser melhor debatido, sabe, Guilherme? A gente não pode sacrificar de forma considerável o servidor público nesse projeto de recuperação fiscal. Agora, eu acho que o debate ele é completamente aberto com o governo federal. Embora isso aí está sob liminar, numa liminar lá do ministro Barroso, que suspendeu o pagamento dessa dívida do Estado com a União.
Eu acredito que isso também favoreceu muito para que atualmente o Estado ele esteja sendo saneado, as contas estejam mais em dia, né? Porque certamente se o governador Zema tivesse que pagar essa dívida, como outros governadores vieram pagando, certamente o Estado hoje estaria com as contas bem mais complicadas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí é uma conversa que tem que fazer com a equipe econômica do governo federal para saber qual que é a viabilidade desse encontro de contas. Claro que eu vou estar sempre defendendo aqui para que Minas Gerais possa realmente ter o melhor acordo possível e que Minas Gerais possa crescer e avançar sempre. Deputado, eu queria falar um pouquinho de estratégia de campanha em Minas Gerais, né? Muito se diz que qualquer candidato à presidência que queira vencer no Brasil precisa vencer em Minas Gerais. Aqui nós somos 10% do país, né, da população, somos uma síntese do que tem o Brasil e Minas se torna um estado representativo por causa disso. Os bolsonaristas dizem que não acreditam em pesquisa, que acham que o presidente não está atrás como as pesquisas estão mostrando. As nossas pesquisas Datatempo aqui, por exemplo, mostram que hoje o presidente ainda tem um chão para enfrentar se quiser vencer aqui no estado. O que vocês estão pensando de estratégia efetivamente aqui no estado para garantir que o presidente possa vencer em Minas, assim como aconteceu em 18? Por isso, Rodrigo, que é muito importante que o presidente Bolsonaro ele tenha um palanque consolidado aqui no estado de Minas Gerais. Então, esse pré-candidato ao governo, esse pré-candidato ao Senado, hoje que o partido tem, o PL tem, eu acho que é fundamental nesse processo para que possamos andar por toda Minas Gerais e falar dos feitos que o governo federal realizou à frente do governo federal, do presidente Bolsonaro. Eu acredito que é muito cedo ainda, nós vamos andar por Minas Gerais, o presidente Bolsonaro tem muito o que mostrar para a população, por exemplo, o presidente, ele, na pandemia, se não fosse as ações do governo federal, Minas Gerais e o Brasil tinham entrado em colapso. O presidente Bolsonaro, ele instituiu ali o auxílio emergencial de pelo menos R$600 aí durante 5 ou 6 meses, depois para R$300, e aquilo ali atingiu certamente as pessoas que mais precisam. O Brasil hoje, ele tem 40 milhões de invisíveis, que são pessoas que trabalham num dia para comer no outro. Então, esse é o auxílio emergencial, o próprio Bolsa Família, o antigo programa que foi transformado no Auxílio Brasil. No Auxílio Brasil, não. No Renda Brasil. Foi transformado no Renda Brasil. Então, passou ali de uma média de R$197 para, no mínimo, R$400. Isso aí ajuda as pessoas que mais precisam, né? Aperfeiçoando o programa, porque antes a pessoa não podia ter a carteira assinada, senão perdia o programa. Hoje a pessoa ela pode ter a carteira assinada, isso é incentivando a ela a continuar trabalhando e ter isso como um complemento de renda. Vacina, por exemplo, não faltou uma vacina nos braços dos brasileiros, das crianças aos idosos. Todos que quiseram vacinar se vacinaram, primeira, segunda, terceira, quarta dose. Então, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro ele vai ser reconhecido por isso. As pessoas elas vão entender que o Brasil não pode retroceder mais. A gente não pode voltar àquilo que a gente sempre viu acontecer no Brasil e que eu disse aqui, o espetáculo da corrupção nas páginas dos jornais. Então, eu tenho certeza que o povo mineiro vai realmente reconhecer que o presidente Bolsonaro ele precisa de pelo menos mais 4 anos de mandato para continuar fazendo o Brasil avançando. E o presidente pegou praticamente 3 anos de pandemia. Então isso aí traz uma dificuldade muito grande, Rodrigo, e esse ponto ele precisa ser esclarecido para a população, né? A política do fica em casa, que a economia a gente vê depois, ela foi desastrosa no ponto de vista do aumento da inflação. Eu vejo pessoas aí, né, como por exemplo o ex-prefeito de Belo Horizonte, que fechou 11 mil empresas na cidade com a política do lockdown. E agora vem apontar desemprego e falar também da inflação. Então, eu tenho certeza que quando a população entender que o presidente Bolsonaro talvez tenha sido o único líder mundial que defendeu abertamente que tinha que cuidar da saúde das pessoas, mas que também tinha que cuidar das empresas e dos empregos, isso vai ser reconhecido e o presidente Bolsonaro vai vencer as eleições aqui em Minas. O senhor apoiou o ex-prefeito Calil na primeira eleição dele em 2016. O senhor se arrepende?
Olha, no segundo Rodrigo, turno, né? Que o senhor foi candidato a prefeito e depois no segundo turno o senhor apoiou o Calil. Naquela oportunidade que eu apoiei o Calil, ele nunca tinha sido gestor público de nada. Então ele era uma figura completamente desconhecida no mundo político. Naquele momento do segundo turno eu só tinha duas opções. Ali era o João Leite, no segundo turno, que representava ali, junto com pelo menos uns 15 partidos políticos, aquela mesma forma de governar, que eu tinha certeza que se o João Leite ganhasse, ali a prefeitura seria loteada, cada secretaria para um partido político, e o Calil, ele apresentava naquele momento uma novidade, né? Então ele apresentava, era um outsider, que apresentava que certamente ia fazer uma gestão, né, independente. E aquilo ali acabou me fazendo apoiar no segundo turno o Calil. Infelizmente, depois de um certo tempo, o Calil, ele foi tendendo a sua vida pública para a esquerda. E certamente, na hora que eu identifiquei esse posicionamento indo para a esquerda, eu rompi completamente ali a relação política com o Calil. Bom, eu faço a pergunta agora na mesma avaliação. O senhor fala dessa aproximação com a esquerda, mas o presidente Bolsonaro, e o senhor citou, hoje se sentam à mesa com pessoas que estiveram junto com a esquerda, por exemplo, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que está eivado de escândalos de corrupção àquela época identificados e processados. Não há um desconforto em estar nesse lugar, nesse momento? Como é que o eleitorado do senhor vai compreender que houve uma opção do presidente que necessariamente na sua campanha começou dizendo, eu não estarei sentado com essas pessoas, com esse grupo político, e que agora também precisa estar com eles? Não, Guilherme, eu vejo diferente. Eu cheguei a ver posicionamentos e pronunciamentos do governo do presidente Bolsonaro de que, se caso chegasse lá, ele teria sim que sentar com essas pessoas para governar o Brasil. Mas em torno do grupo dele tinha gente que, se gritar pega Centrão, tinha lá esse discurso pairando também, né, deputado? Tudo bem, Guilherme, mas assim, da boca do presidente, ele sempre dizia que ele ia precisar de sentar para conversar com o centro, ou quem quer que seja, para governar o Brasil. Agora, o Brasil, aqui, a legislação eleitoral, ela não permite que você seja candidato se você não estiver filiado num partido. Então, o presidente optou por se filiar ao PL, que é um partido que consegue trazer uma estrutura de campanha, uma estrutura partidária, para que ele vá para a reeleição. Agora, qualquer candidato que dizer que não vai conversar com o Centrão para governar o Brasil, ele está mentindo. Ele não vai conseguir governar o Brasil. Então a gente sabe da importância da governabilidade para que os projetos, né, as reformas que são tão necessárias e caras ao Brasil, elas possam ser aprovadas no Congresso. Mas o que mais importa é que o presidente não cedeu aos seus princípios, aquilo que ele disse. Ele não entregou, vamos dizer assim, o governo federal, ele não loteou o governo federal entregando para partidos políticos. Isso aí ele se manteve fiel. O deputado, hoje o Jornal o Tempo traz uma matéria muito interessante aqui, inclusive, que é até manchete do jornal. Essa aqui, trunfo da antipolítica perde força para as eleições de 2022. 2018 nós tivemos uma eleição sui generis, assim, né? O presidente Jair Bolsonaro, embora fosse deputado federal há quase 30 anos naquela época, foi considerado fato novo pelo brasileiro médio que votou nele. Era o diferente daquela eleição. O governador Romeu Zema, talvez mais diferente ainda, porque era alguém que era da iniciativa privada a vida toda e de repente foi eleito governador. O próprio ex-prefeito Calil era alguém também, como o senhor mesmo disse, que era um outsider eleito em 2016. Em 2022 está todo mundo no sistema. O governador Romeu Zema é governador do estado. O presidente Jair Bolsonaro já era político antes, hoje é presidente da República. O ex-prefeito Calil, que dizia que não era político, é candidato ao governo de Minas. Como é que é isso para vocês que estão próximos? O senhor já é alguém que vem da política há mais tempo, vem de família da política, o pai do senhor tem uma história em Belo Horizonte, inclusive, mas como é que é para vocês que estão ao lado desses nomes que eram o diferente, o novo, talvez em 2018, e agora fazem parte do sistema, até dentro dessa lógica que o senhor estava falando, de que qualquer presidente que sentar naquela cadeira vai ter que conversar com o Centrão? Olha, eu tenho um orgulho muito grande, Rodrigo, de ter caminhado com o presidente Bolsonaro, embora, como você mesmo disse, né, ele tenha sido deputado federal por tantos anos e foi considerado ali um outsider em 2018. Mas o que me deixa muito feliz é que o discurso que o presidente Bolsonaro ele teve ali na sua campanha
ele se mantém fiel a ele, né? Então, eu disse aqui para o Guilherme que o presidente chegou a dizer isso em entrevista. Olha, eu vou ter que falar assim com o Centrão, porque se eu chegar lá, a forma que ele tem de falar, eu vou ter que conversar assim com o Centrão. Agora, o que ele disse é que não entregaria os ministérios aos partidos políticos. Isso aí, Rodrigo, para mim, é um divisor de águas no Brasil. Esse sistema, essa corrupção sistêmica que existia no Brasil ao longo do tempo, eu acho que se devia muito a isso. Entregava aos partidos políticos os ministérios. E os ministérios serviam aos partidos políticos em primeiro lugar. E o Brasil, talvez, em segundo ou em terceiro lugar. Então, o presidente Bolsonaro, ele quebra esse paradigma, ele quebra essa forma de governabilidade. Agora, a conversa com o parlamento, com o Centrão, ela é inevitável. Então, eu vejo, Guilherme, que pelo menos da parte do presidente Bolsonaro, embora ele tenha sido eleito como outsider, ele se mantém fiel aos seus princípios. E isso aí, obviamente, mantém a credibilidade do presidente Bolsonaro para pleitear um novo mandato. O que o deputado Marcelo Álvaro Antônio, pré-candidato ao Senado, tem a oferecer ao eleitorado mineiro como uma alternativa aos nomes que hoje estão colocados, seja o que está no Senado, o senador Alexandre Silveira, seja Cleitinho Azevedo e outros que estão na corrida. O senhor entrega ou pode entregar o que para o eleitorado mineiro que os atuais não entregam? Olha só, Guilherme, eu apresento a minha pré-candidatura ao Senado com uma consciência muito grande que, em primeiro lugar, nós precisamos de ter um parlamento que seja uma Câmara Federal, que seja uma Assembleia Legislativa ou Senado Federal, alinhados com as pautas da direita, né? Da centro-direita, aquilo que a gente acredita, a defesa da pátria, da família, a defesa dos princípios e dos valores cristãos, a defesa da liberdade do povo brasileiro. E, obviamente, um senador, ele representa o Estado. Eu já me sinto preparado para representar o Estado de Minas Gerais, para debater a infraestrutura do Estado, o desenvolvimento econômico do Estado, o agronegócio. Então, o que o eleitor mineiro pode me esperar de mim, é um posicionamento ao lado do governo federal, do presidente Bolsonaro, defendendo essas pautas que a gente tem certeza que é muito cara hoje para a população brasileira. O senhor, inclusive, falou que, na perspectiva de ex-ministro do Turismo, de quem viveu esse setor até dentro do governo Bolsonaro, que queria defender o turismo no Senado. Minas Gerais até tem vivido um momento interessante nesse momento em que a pandemia deu uma aliviada, de um turismo regional mais fortalecido. O que como senador o senhor pode fazer para fortalecer o turismo aqui do estado, que muitas vezes fica relegado a um segundo plano? Olha, como senador, a gente tem a condição, por exemplo, Rodrigo, de trabalhar na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, para que a gente possa garantir recursos para o estado de Minas Gerais desenvolver o turismo. Eu tive agora em Varginha recentemente e ouvi com muita satisfação da boca do próprio secretário Leônidas que até hoje ele tem recurso que foi destinado na minha época do Ministério do Turismo aqui para Minas Gerais. Turismo, ele se faz através de infraestrutura, capacitação profissional e promoção. Então, a parte da infraestrutura, sobretudo, como senador, eu tenho certeza que eu tenho condição de enviar recursos para o estado de Minas Gerais para que essa infraestrutura ela seja melhor estruturada aqui, para que o receptivo do turista ele possa ser realmente da altura e digno do tamanho do estado de Minas Gerais. O senhor deixou o ministério em meio a uma crise declarada com o ministro Luiz Eduardo Ramos. O senhor se sente, de alguma maneira, traído pelo grupo militar mais próximo do presidente ou especificamente pelo general Luiz Eduardo Ramos? Não vou dizer traído. Aquele episódio com o ministro Ramos é passado, né? Aquilo a gente já se acertou nos bastidores, a gente não tem problema nenhum mais um com o outro. Foi uma questão de ocasião, de momento. O ministro, ele era ali o Segov, né? Ele era o ministro da Segov, ele fazia essa relação com a Câmara Federal e também com o Senado. E alguns posicionamentos eu discordava e, sem dúvida nenhuma, isso gerou um atrito entre eu e o ministro Ramos, onde eu botei uma mensagem de WhatsApp num grupo privado dos ministros. Essa mensagem acabou vazando e a crise se deflagrou entre eu e o ministro, o que acabou motivando a minha saída do governo. Qualquer governo tem ala.
Tem ala disso, ala daquilo, ala que defende algo mais radical, menos radical. É da lei dos governos. Há dificuldade, de fato, entre a ala política e a ala dos militares no governo do presidente Jair Bolsonaro? As visões de mundo são muito distintas, deputado? Sempre tem, sempre existem as divergências de pensamento, muitas vezes as pessoas pensam de uma forma, outras pessoas pensam de outra, mas os militares, eles têm uma contribuição importante ali com o governo. Eu acredito que até dentro da nossa própria casa a gente tem as nossas divergências, mas quando a gente olha para o todo, eu acho que isso aí, uma coisa complementa a outra. Os militares, por exemplo, têm um papel muito importante no governo do presidente Bolsonaro. Inclusive para ser vice do presidente na próxima chapa à eleição? Mas sem dúvida, o ministro Braga Neto, que é ex-ministro Braga Neto, que é mineiro aqui de Belo Horizonte, do bairro Floresta, parece que já definido aí como pré-candidato a vice-presidente do Bolsonaro, é uma pessoa de extrema capacidade, é um mineiro de coração. Acho que Minas Gerais tem que se sentir muito contemplada e prestigiada com o Braga Neto hoje sendo definido como pré-candidato a vice-presidente do nosso presidente Bolsonaro. Antes de ir para a hora do bate-pronto, deixa eu registrar aqui o Rodrigo Alves, do bairro Nacional, em Contagem, que está recomendando ao deputado Marcelo Álvaro aqui, de maneira muito irônica, dizer o seguinte, não fale mal do PT aí na rádio, esse apresentador é petista, deve estar com a camisa do Lula e Che Guevara debaixo do terno. Rodrigo Alves, meu xará, talvez você não ouça com frequência o Café com Política, o nível de entrevistas que a gente faz, e nem saiba que a gente não usa terno por aqui. 8h56, hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong comigo e com a Patrícia, combinado? Combinado, vamos lá. Para começar. Seu xará, Marcelo Aro. Tenho visto tentando se viabilizar como pré-candidato a vice-governador do Zema. Aécio Neves. Andando por Minas Gerais, vejo muitas pessoas decepcionadas. Cleitinho Azevedo. Meu amigo, e respeito o trabalho dele. Alexandre Silveira. É o pré-candidato a senador, ao Senado do Rodrigo Pacheco, e eu conheço muito pouco para emitir opinião sobre ele. Alexandre Calil. Um demagogo que fechou mais de 11 mil empresas na cidade de Belo Horizonte e fechou oficialmente na Junta Comercial do Estado, e que hoje se coloca como preocupado com a situação do desemprego. Carlos Viana. Uma pessoa que tem muita capacidade de planejamento, muita determinação em execução, e vejo um homem preparado para debater o estado de Minas Gerais e, sem dúvida nenhuma, elevar esse debate ao mais alto nível. Romeu Zema. Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, que tem feito o seu papel à frente do estado para que o estado ele possa ser saneado. Jair Bolsonaro. Um estadista, um cristão, um patriota que tem sido um obstinado em fazer com que o Brasil seja um país melhor para as pessoas mais simples viverem. Lula. Lula, para mim, um canalha que não só assaltou os cofres públicos, mas também roubou a esperança do povo brasileiro. Conversamos aqui no Café com Política de hoje com o deputado federal, ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal. Deputado, obrigado pela entrevista, pela visita, prazer recebê-lo por aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Guilherme. Agradeço da mesma forma a Patrícia e quero agradecer aqui também a todos os ouvintes da Rádio Super. Me encontro sempre à disposição, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado até a a vocês. próxima. Obrigado, Guilherme até a próxima. Ibrahim, editor de política de O Tempo, sempre nosso parceiro por aqui nessas empreitadas, assim como a Marina Schettini, que certamente está nos ouvindo. Um abração para ela, obrigado pela presença. Estamos sempre aqui pelos corredores, é só chamar. Muito obrigado.